Então, boa noite. Beleza? Bom demais. Estou vendo aqui o Thales voltou à aula hoje, Augusto, Vitor, Guilherme, Jean, prazer, minha amiga Sandra, tá? Gente, eu só vou encostar aqui uma janela, porque está tendo uma festinha aqui na escola. Opa, e aí eu vou diminuir o barulho aqui. Só um instante. Então, hoje a gente vai aprender um dos elementos mais importantes para o piloto. Esse elemento da natureza chamado pressão atmosférica é tão importante que é a primeira coisa que você recebe da torre de controle quando você vai pousar ou decolar. A pressão atmosférica, ela é muito importante, é o assunto de hoje, tá certo? Quer ligar o celular? Você liga aí, tá? Então, mas antes de começar, a gente, quando começa a aula, sempre vai chegando mais gente e tal, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, fazer um repeteco de aulas passadas, e aí a gente viu aí, né, que nessa imagem, a gente tem a Terra, né, girando. Ué, o seguinte, chama a Carol ali, a menina, para ligar o ar-condicionado, que eu fechei a porta, né? Não, o controle está lá, assim. Vou pegar o controle para ligar o ar-condicionado. Então, desculpa aí. Então, nessa imagem aí, você tem a Terra no movimento de rotação, que vai nos dar os dias e as noites, e os fenômenos de curto prazo, que são o que acontece 24 horas, e num momento que ela circula em torno do Sol, ela vai levar 1 ano para fazer esse percurso, e a cada 3 meses vai se encontrar num desses pontos aí, que vai gerar os fenômenos de longo prazo, que são as estações do ano, né? Então, no movimento de rotação, a gente tem os dias e as noites, e os fenômenos de curto prazo. No movimento de translação, que a gente chama também de revolução, que é esse percurso em torno do Sol, que leva 1 ano, aí a gente tem os fenômenos de longo prazo, tá certo? Só apontar para lá. Tá certo? Chama essa aqui, a Carol. Chama a Carol aqui. Peraí. Não, já deu. Obrigado. Bom, aí isso aí foi o assunto da primeira aula, né? Depois a gente tem aqui essa outra imagem, que foi da última aula, que a gente falou que nós temos uma bolha de ar que envolve a Terra, e essa bolha de ar, ela está presa na Terra através da força de gravidade, e essa bolha se encontra aí no decorrer de vários movimentos da Terra, há milhões de anos, e essa bolha nunca pode descolar da Terra, que a gente viu que essa bolha tem como objetivo principal de filtrar a energia que vem de cima para baixo, né, através da luz. Então, essa bolha, que a gente chama de atmosfera terrestre, é composta por gases, e que esses gases, né, não têm cheiro, não têm cor, é um péssimo condutor de calor e de eletricidade, né, que, na sua maioria, é 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio e 1% de outros gases. E a gente viu que nesses gases não está incluído aquele elemento muitíssimo importante para a gente, nós somos dependentes dele, que é o vapor d'água. O vapor d'água não faz parte da composição desses gases. O vapor d'água é um elemento, né, que para a atmosfera terrestre ele seria um parasita, mas é aquele parasita que a gente depende muito, né, de transportar água, né, e fazer a gente respirar sem queimar as narinas, tá certo? E aí,
esse assunto aí que a gente vai lá de aprender sobre a pressão atmosférica, né? Aí, então, o que acontece? Aí eu fiz essa coluna de ar aqui, ó, vamos estar, para dizer para você o que é pressão. A pressão nada mais é do que uma coluna de ar que vem de cima para baixo, atraída pela força de gravidade. Deixa eu pegar aqui. Tá dentro. Então, aqui, ó, vamos fazer uma setinha aqui, que seria a força G. Então, vou fazer aqui assim. Força G. Então, a força de gravidade é que atrai essa bolha de cima para baixo. Então, agora a gente vai ver o seguinte, que a concentração gasosa, que é a massa gasosa, atuando numa área e com essa força, isso chama-se pressão. Então, pressão nada mais é do que a massa com mais a força ocupando uma área. Entendeu? Isso que é pressão. E aí a gente vai ver também, já para começar, que a concentração gasosa vai aumentando conforme for a atração da força de gravidade, e que a força de gravidade ela é tanto maior quanto mais próxima do nível do mar. Então, eu fiz aqui essa comparação, e aqui é BH, né? BH, em relação ao nível do mar, está elevada em torno de 3.000 pés, 3.000 pés, tá? Então, se aqui eu tenho uma concentração gasosa, e se aqui for o Rio de Janeiro, São Simão, por exemplo, essa massa gasosa aqui no Rio de Janeiro, ela é muito mais pesada do que essa massa gasosa aqui em BH. E a gente vai ver que a pressão atmosférica, ela atua nos corpos em todas as formas. Para eu que estou aqui em pé, existe uma massa gasosa que está me abraçando. Se eu me deitar, vai ser a mesma gasosa, a mesma massa. Se alguém estiver sentado, é a mesma, né? Então, a pressão atmosférica, ela atua nos corpos em todos os sentidos, tá? Então, a massa gasosa, que a gente vai chamar de pressão atmosférica, atua nos corpos em todos os sentidos. E essa massa gasosa, ela vai variar por conta de muita coisa. Por exemplo, por conta da altitude, quanto mais alto, menor a pressão, né? Quanto mais próximo do nível do mar, maior a pressão, né? Ela vai variar conforme a temperatura, ela vai variar conforme o relevo, conforme a umidade do ar, porque a gente já viu, né, que o vapor d'água, ele é mais leve do que os gases, né? Ó, só eu fazer um repeteco de uma aula passada. Eu falei para vocês que as substâncias têm peso molecular. Vou colocar assim, ó. Peso molecular do oxigênio, O2, é igual a 32. O peso molecular, né, do nitrogênio é igual a 28. O peso molecular do vapor d'água é igual a 18. Ok? 18. Para você entender melhor, tem aqui hoje o isopor seria o vapor d'água. A madeira seria o nitrogênio. E o metal, ó, metal seria o oxigênio. Então, eu tenho aqui 3 substâncias com pesos moleculares diferentes, né? E para mostrar para você que os gases também têm esse peso molecular. Então, o oxigênio, ele é o mais pesado. Então, a gente vai ver que quando você está lá na Argentina, que praticamente tem pouco vapor d'água suspenso misturado com os gases, o ar lá é mais pesado e mais denso. Quando você se encontrar lá na Amazônia, bem na linha do Equador, portanto, tem muito calor,
muita evaporação e muito vapor suspenso. Então, os gases agora, misturado com esse parasita mais leve, lá o ar é mais leve, né, do que o da Argentina, tá certo? E isso vai influenciar demais aqui nessa escala, tá certo? Beleza? Mas aí vamos falar de uma pessoa que é considerada o pai da meteorologia. Chama-se Evangelista de Torricelli, que em 1643 ele percebia que de noite, assim que nem hoje, o ar fica totalmente parado e não tem deslocamento. E aí ele dormia e amanhecia, também o ar estava totalmente em deslocamento, parado. E quando chegava por volta de 10 horas da manhã, ele olhava para as plantas, para as árvores, ela começava a se mexer, para lá e para cá. Então ele pensou, tem alguma coisa que faz variar, né, o ar durante o dia em relação à noite. Por que à noite é tudo calmo e parado e durante o dia o ar se movimenta? Aí esse camarada teve a ideia, então, de criar um instrumento para fazer a variação dessa variação que a gente vai chamar de pressão atmosférica, tá bom? Ó, o que ele fez? Ele colocou uma bacia, né? Colocou uma bacia aberta, né? Daqui a pouco a gente vai ver. E aí, colocou água aqui, ó. E aí ele colocou um tubo aqui assim, ó, desse jeito. Então, acontecia que quando ele pressionava o nível da água assim, ó, de cima para baixo, né, esse nível aqui, ó, passava para cá, ó. Esse aqui passava para cá, ó. Assim, ó. Certo? Pronto. Com esse experimento aqui, ele inventou o primeiro instrumento meteorológico do mundo. Por isso esse camarada é considerado o pai da meteorologia, é Evangelista Torricelli. Aí ele fez isso com água, né? Na realidade, o ar, se ele fosse mais pesado, ele fazia mais força. Se ele fosse mais leve, fazia menos força. Quando a força variasse de cima para baixo aqui no nível da água, fazia esse movimento aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver aí um movimento desse. Bom, aí passado 200 anos, alguém chegou à conclusão que esse instrumento não poderia ser com o componente água. Porque você sabe, né, que se a gente colocar uma bacia com água aqui agora à noite, no relento, amanhã ela evaporou. Então, essa água também tem uma densidade muito grande que não dava para fazer com que variasse a oscilação, variasse o ar aqui dentro, né? Porque, na realidade, quando se pressionava aqui, que o nível da água subisse aqui para cima, aqui assim, ó. Então, ia fazer um vácuo aqui em cima. Então, o vácuo aqui em cima era que era medido a pressão atmosférica. Tá certo? Então, alguém chegou à conclusão que esse vácuo aqui era onde se media a pressão atmosférica. Esse tubo aqui é hermeticamente fechado e ele teria, então, 100 centímetros. 100 centímetros. Então, você fala assim, ó, aqui eu tenho, ó, 50 centímetros na coluna de mercúrio. Então, pensando em 50 centímetros. Então, como alguém condenou a água, o camarada estudou, 200 anos depois, e aí refez esse barômetro com o mesmo estilo para valorizar esse invento, né? Mas só que ele trocou o elemento água por uma outra coisa. Aí ele vai colocar agora mercúrio, tá? Aí ele vai fazer agora assim, ó. Pega o tubo
também de 100 centímetros e coloca aqui uma cuba metálica. Uma cuba metálica. E vai encher agora, sabe o quê? Mercúrio. Mercúrio. Pronto. Eu acabei de falar para vocês que a pressão atmosférica atua nos corpos em todos os sentidos. Então, o ar externo ia pressionar aqui, tá certo? Desse jeito. E aí, quando tivesse uma pressão externa muito grande aqui em cima, né, ia fazer com que o mercúrio subisse aqui assim, ó, tá? E fosse provocar um vácuo aqui em cima, tá? Um vácuo. Aí agora, vou fazer uma ousadia para ver se eu estou falando com a se tem alguém esperto aí, né? Se essa cuba aqui era metálica, como é que esse ar externo ia pressionar para fazer comprimir ou dilatar ou expandir aqui os gases, ou o mercúrio aqui dentro da cuba, né? Aí muitas coisas que se tem da ciência, dos nossos estudos, é tirado do corpo humano. Então, vocês sabem que nós temos uma sensibilidade a uma variação muito grande da pressão atmosférica. Tá certo? Se fosse a aula presencial, eu ia perguntar assim, ou eu vou perguntar a alguém que já até tem o curso aí, né? Pegar assim, Thales, tá na aula, Thales? Eu não tenho curso, não, ué. Mas é o seguinte, ó, você já está voando? Já tá Não, voando? vou voar ainda, vou começar a voar sexta agora. Ótimo, então vou te preparar assim, ó. Quando você voar, que decolar, sim, você vai decolar bem devagarzinho, mas se você decolasse bruscamente, você ia sentir uma variação da pressão atmosférica em alguma parte do seu corpo. Onde é que seria essa variação? Quem pode ajudar aí o Thales? Aonde? No ouvido? Ah, sim, a pressão no ouvido. Aquela pressão, sim. Quando você está dirigindo e que você está subindo a montanha, e aí daqui a pouco... aquela dor no ouvido, né? Do mesmo jeito. Então, olha só, se você estiver aqui assim, e você desce bruscamente, você vai comprimir isso aqui, tá certo? Beleza? Uma experiência. Aquele acidente que teve no Brasil, do Legacy, que bateu no Gol, aí o avião da Gol estava aqui assim, ó, a 37 mil pés. Imagine só com aquela pressão aqui. Dentro da aeronave, existia uma pressão, né, programada, né, para as pessoas suportar essa variação de pressão. Eu consegui fazer um negócio amanhã. Pode ser a fonte. Eu vou pegar a fonte minha lá em casa e vou testar. Vai testar. Então, a 27 mil pés, a pressão lá você não aguenta ficar, não. Ninguém aguenta 27 mil pés. Então, na hora que o Lex bateu aqui assim, que esse ar de dentro da aeronave, pressão igual daqui, e trocou para de fora, as pessoas todas morreram em 20 a 30 segundos e elas não morreram por conta da queda. As pessoas morreram por conta da troca da pressão atmosférica. Entendeu? Beleza? Então, voltando para cá. Na realidade, o que o cara fez? Nesse caso aqui, ele vai colocar uma válvula que possa permitir a passagem, né, desse ar externo e fazer comprimir, né, se a pressão é muito, ou dilatar se a pressão é pouco, tá certo? Então, esse barômetro Torricelli, ele é, até hoje, o de maior precisão
para medir as pressões atmosféricas. Quando eu estava no início da minha carreira na aeronáutica, aí tinha um governador no Espírito Santo, eu trabalhava no aeroporto de Vitória, e tinha um governador lá que ele tinha um barômetro eletrônico, e todo mês ele ia fazer caminhada e passava no aeroporto e mandava pegar esse barômetro aqui, ó, e medir a pressão, e ele aferia o barômetro eletrônico pela pressão desse equipamento. Então, esse equipamento aqui, até hoje, ele existe, e ele é de grande precisão para medir as pressões atmosféricas. Mas ele tem um detalhe. Ele não consegue dar resultado na pressão atmosférica quando a variação é muito brusca. Entendeu? Ele só consegue medir a pressão atmosférica com alta precisão somente quando a pressão atmosférica variar lentamente. Então, por exemplo, o que eu quero falar é que se você estiver lá no Rio de Janeiro e aí entra num caça e coloca esse barômetro aqui dentro desse caça e você decola assim, ó, e atinge 6.000 pés em 2 minutos, do jeito que ele saiu aqui, ó, vai chegar lá. Então é como se a aeronave tivesse aqui no Rio de Janeiro com essa pressão e decolasse e chegasse aqui em cima, não dá resultado nenhum. Tá certo? Aí a gente vai agora saber de um detalhe, né? É que a pressão atmosférica, ela varia lentamente, todos os dias, lentamente, e ela sobe e desce todos os dias, em qualquer parte do mundo, atingindo uma máxima até às 10 horas, e ela desce um pouquinho até às 16 horas, sobe até um pouquinho até às 22, desce até às 4 e faz esse vai e vem. Então, a pressão atmosférica vai fazer uma variação assim, ó. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, deixa eu melhorar aqui o gráfico. Ela sobe até às 10, desce até às 16 horas, até às 22, até às 4, fazendo isso assim. Então, até às 10 horas, desce até às 16 horas, sobe até às 22 horas e desce até às 4 horas, depois até às 10. Sabe como é isso feito aqui? Pois não. Bem. Pode falar, Adriano. Esclarecer como que o ar atua aí nessa cuba, sendo ela de essa atuação aí do ar nessa cuba metálica. Ó, imagine você estar na superfície terrestre, tá certo? Existe uma massa gasosa que está vindo sempre para baixo, tá certo? E aí, esse ar ele varia um pouquinho, de 6 em 6 horas. E se você me der 30 segundos, eu vou mostrar um vídeo para vocês para saber quem é que provoca essa variação de pressão a cada 6 horas. Antes, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu falei para vocês, que se você estivesse fazendo esse curso com um piloto, você não estaria tendo essa aula de agora, desse jeito. Já tinha acabado o curso, já. Então, observe, mais que 2/3 do planeta é formado por água. E o ar está aqui em cima da água. E aí vai existir um elemento da natureza, que eu vou mostrar um vídeo para você aqui agora, que é o efeito lunar, que vai fazer com que essa água ela se comprime ou se afasta. E se a água faz esse movimento, dilata e contrai, pelo efeito lunar, lembre-se que o atmosférico está colado na água e vai acompanhar esse movimento. Tá bom? Então, mais que 2/3 do planeta é formado por água.
Do que eu acabei de falar aqui, esse negócio d'água fazer esse movimento? É que quando você está na orla marítima, tem uma maré cheia e uma maré vazia. Uma maré cheia e uma maré vazia. Quem é que provoca isso? Vamos agora, né, ver o vídeo para a gente firmar aqui o conhecimento. Só um instantinho. Tá. Gente, por favor, quero dizer para vocês que os arquivos dessa aula de hoje estão no seu e-mail, tá bom? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar que a Lua é a causa das marés. Mas você sabe como isso acontece? O fenômeno das marés é causado pelo movimento da Lua e da Terra em torno de um centro de massa comum. A água dos oceanos é mantida na superfície do planeta por meio da força da gravidade. A força gravitacional da Lua, que é cerca de 15% da terrestre, afeta a superfície da Terra, atraindo seus objetos para seu centro gravitacional. Os oceanos são um corpo fluido, que acaba deformado pela gravidade lunar. Mas cada ponto da Terra é afetado pela gravidade com diferentes forças. Os pontos mais próximos da Lua são deslocados em sua direção, formando bulbos nos oceanos. E o movimento da Terra ao redor do centro de massa do sistema Terra e Lua gera uma força centrípeta ao redor deste ponto, resultando nos bulbos do lado oposto. Os bulbos são resultado do acúmulo de água que é atraído em direção ao centro de gravidade lunar. Essas são as marés altas, que ocorrem em ambos os lados do planeta. Conforme a Terra gira, as marés variam, gerando 2 marés baixas e 2 marés altas por dia. Mas o Sol também participa do fenômeno. Apesar de ser muito mais massivo do que a Lua, a grande distância faz com que sua influência seja quase metade da influência lunar. Quando o Sol e a Lua estão alinhados, suas forças gravitacionais se somam. O fenômeno é chamado de maré de Cizígia e é mais intenso do que comum. As marés altas ficam mais altas e as marés baixas ficam mais baixas. Mas quando se forma um ângulo reto entre a Lua e o Sol, seu efeito é o oposto, e a diferença entre a maré alta e a maré baixa fica menor. Então, pessoal, deu para ver aí, né? Conhecimento novo, que legal, né? Então, se a água do mar faz esse movimento para lá e para cá, para lá e para cá, o ar não está colado em cima dela, ele também vai fazer esse movimento para lá e para cá. Por isso que isso aqui nós vamos conhecer agora como maré de pressão ou maré barométrica. Cai na prova. Aí se perguntar assim, a que horas do dia você tem uns picos de pressões elevadas? 10 horas e 22. No fenômeno maré de pressão ou maré barométrica, que hora que você tem os picos de maré mínima? 16 horas e 4 horas. Tá certo? Mais na frente, a gente vai colocar um trapalhão aqui, que é a temperatura do ar, que eu já falei para vocês, né? Que o ar, ele fica elástico, ou se contrai conforme a variação da temperatura. O ar mais quente, ele se expande, e o ar mais frio se contrai, não é isso mesmo? Então, a gente vai dizer que a concentração gasosa aqui, a gente vai chamar de densidade. Densidade. Então, a concentração gasosa aqui é densidade, e quando você vai descendo, vai aumentando a densidade, que vai aumentando o quê? A pressão. Vou botar aqui assim, ó. Densidade é diretamente proporcional à pressão. Quando aumenta a concentração gasosa, que vamos chamar de densidade, aumenta também a pressão. Então, quando você desce, aumenta a densidade, que aumenta a pressão. Quando você sobe, diminui a densidade, que diminui a pressão. Portanto, pressão e densidade andam de mãos juntas e são diretamente proporcional. Falar diretamente proporcional,
professor de matemática deu essa aula ontem, né? Mas eu gravei, se alguém aí não assistiu, quiser assistir, pode me pedir que eu mando o link, tá bom? Beleza? Mas vale a pena, porque amanhã tem aula de navegação aérea, aí já vai começar a usar um pouquinho da matemática de ontem, e daqui a pouquinho eu vou também fazer uma continha disso aqui. Então, olha, densidade é diretamente proporcional. Quando aumenta a concentração gasosa, aumenta a densidade. Quando diminui a densidade, diminui a pressão. E nesse gráfico aqui, você tem a maré de pressão subindo e descendo, né? Todos os dias faz esse movimento. Maré de pressão, maré barométrica, tá bom? Beleza? Pressão atmosférica vai ser muito importante. Agora, veja só. Quando é que você precisa de uma pressão bem tensa no voo? Aí eu vou mostrar para você aqui agora. Olha, aqui, nesse primeiro corte, aqui assim, onde tem a concentração muito grande, isso é bom para você pousar e decolar. Quando você vai pousar, se você tiver o ar muito denso, você vai ser freado e você vai usar pouca pista para rolar. Entendeu a coisa? Se você levar em consideração que nesse ponto aqui, no nível do mar, é o aeroporto do Santos Dumont, que quando você for lá, que olhar assim para a pista, você fala, meu Deus do céu, será que essa água não vai passar por cima da pista? Água do mar? Então, nesse caso aqui, ó, os aviões lá no Santos Dumont, quando vão pousar, eles pousam e a pista toda tem só 1.320 metros. Mas aqui em Confins, não tem essa concentração gasosa, a pista aqui tem 3.000 metros. E se você for lá para o Chile, ou lá para a Bolívia, a pista tem 4.200 metros. Então, você precisa, se você vai pousar aqui em cima, você tem o ar menos concentrado, você precisa de uma pista maior para rolar até parar. Bom, então, você precisa desse ar muito denso, muito pesado, para pousar e decolar. A decolagem é que se você tem que fazer uma decolagem no momento assim, onde o ar está bem concentrado, lembrando que na zona marítima, você tem a maior força de gravidade, portanto, a maior concentração gasosa. Aí, nesse caso, o ar te leva fácil para o ar, né? Para cima, com pouca pista, né? Agora, quando você estiver voando, e se você vai voar, o ideal é voar no mais alto possível. Porque se você voar aqui, você tem menos resistência contra você e você vai fluir e vai gastar menos combustível. Quando eu estava começando minha carreira na aviação, o voo era no máximo 30.000 pés. Atualmente, os voos internacionais vão de 37 a 45.000 pés. Quanto mais alto possível, consome menos combustível. Então, em voo, para quem pode voar mais alto possível, é bom. Agora, só que vocês vão voar entre nascer e pôr do sol, com um tempo bom e visual estimado. Portanto, vocês não vão poder voar muito alto, né? E no máximo aí, acho que 8.000, máximo 10.000 pés, porque para voar muito mais alto, precisava que a sua aeronave fosse pressurizada. Vocês vão voar em aeronaves não pressurizadas. Tá bom? Ô, Adriano, eu pedi aí 2 minutinhos aí para falar sobre a expansão da água e que os gases estão na água, eles sofrem variação, fazendo aquela maré de pressão, maré barométrica. Eu consegui aí tirar sua dúvida, você continuar aí, pode falar. Eu prefiro que você fale, que aí pode ser dúvida dos outros também. Você havia questionado como que o ar atua
de fora para dentro ali naquela parte, né, metálica da cuba. Mas então seria por conta dessa variação, aí vai... Que a água faz isso, o ar vai junto. Faz isso, vai junto, ó. Porque imagina só que a bolha de ar que envolve a Terra, ela está colada em toda a superfície. Então, como a maior parte do nosso planeta é formado por água, e você viu no vídeo aí, e vocês podem ver de novo o vídeo em casa, porque eu mandei no e-mail, né? Aí você vai ver que a Lua, né, em torno do céu, em torno do nosso planeta, vai fazer esse efeito lunar, né? E o Sol também faz, mas de menos, tá bom? Perfeitamente, deu para entender. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Então, eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês agora como é que seria o barômetro de Torricelli, tá bom? Barômetro de Torricelli. F5. Pronto. Olha, como eu falei para vocês, ó, a pressão atmosférica é o peso exercido pelo ar, né, em todas as direções, né, todas as direções. Então, o Evangelista Torricelli que conseguiu, né, aí está falando já da unidade. A primeira unidade para medir a pressão atmosférica foi essa daqui em centímetros, tá? De 0 a 100 centímetros. Aí depois, né, foram fazendo outras unidades de medida de pressão e nós vamos usar duas. Ou seja, a Organização Internacional da Aviação Civil vai usar duas unidades de pressão, hectopascais ou então polegadas de mercúrio. Aí, já que vocês estão tendo aula com Freitas, vocês vão ver que quando foi criado a Organização Internacional da Aviação Civil, aí foi eleito lá umas convenções, umas padronizações, e aí, olha, se existe 10 unidades de medida de pressão, não se pode usar tudo, não, vamos disciplinar. Ó, duas só, alguém escolhe se quer usar hectopascal ou polegada de mercúrio. No caso do Brasil e na maior parte da América do Sul, a gente usa hectopascal. Só tem um país da América do Sul que usa polegada de mercúrio, que é a Bolívia, tá certo? Os americanos usam polegada, o Canadá também, né? Mas a gente vai aprender a converter isso. Então, deixa eu mostrar para vocês, olha. Aqui nós estamos aqui com os dois instrumentos, olha. O primeiro aí seria esse aqui com água, né? Onde você tem lá o tubozinho com 100 centímetros e a pressão seria medida aqui no vácuo. Agora, o segundo que está em movimento aí, você observa que as moléculas gasosas, essas aqui, ó, elas vão estar em movimento porque quando elas variam, né, por conta do dia, da hora, etc., né, elas, quando estão concentradas, atuam aqui embaixo, faz com que o nível no tubo aumenta e a pressão seria medida lá no vácuo, lá em cima, tá certo? Esse é o barômetro Torricelli, beleza? É o primeiro barômetro em 1643, ok? Então, as variações das pressões. As pressões atmosféricas variam. Isso aqui é uma coisa que vamos aprender mais tarde. Então, ela varia de acordo com o relevo, com deslocamento de massas de ar, a gente vai ver isso depois, né? Então, a gente está falando aqui sobre as considerações, né, das marés de pressão, os horários que acontecem, as máximas e as mínimas, e vocês têm que decorar isso. As oscilações máximas e mínimas que ocorrem, né, no nosso planeta, tá bom? Quando a Lua e o Sol estão alinhados, como é que chama aquilo? A Lua e o Sol estão alinhados para fazer pressão no mar. Como é que chama? Eu não ouvi, mas depois eu ouvi tá, seu e-mail aí, tá bom? Então, aí a gente viu esse PPS aí para dar a melhorada no conhecimento, né? Então, agora, eu queria mostrar para vocês, né? Vou mostrar aqui para vocês. Só um instante.
Ô, caramba. Só um minutinho aí que eu vou sair da tela aqui, só guardar a atenção. Ó, eu vou mostrar para vocês que a gente aprendeu aí o famoso gradiente térmico, né? Para quem não sabe, o que é gradiente térmico? Gradiente térmico será o decréscimo de temperatura com altura. A radiação solar, que é a energia na forma de luz, vem de cima para baixo e ela penetra na superfície terrestre, e a superfície terrestre armazena essa energia, e aí, quando chega uma certa hora do dia, começa a devolver essa energia para o espaço na forma de radiação terrestre, né? Aqui vem de cima a radiação solar, e que vai de baixo para cima a radiação terrestre. Só que essa radiação terrestre, ela é devolvida, mas não consegue atingir grandes altitudes. Chega a certa altura, ela já vai começando a perder força e vai diminuindo. Então, por isso que a gente fala que existe uma tendência de que cada vez que você sobe, a temperatura diminui. Aí a gente chama isso de gradiente térmico. E aí, se você sobe e a temperatura diminui, isso é positivo. Bom, e se acontecer de você estiver subindo e tiver uma troca de massas de ar, e aí a temperatura, ao invés de diminuir, ela aumente, acontece aí um fenômeno chamado inversão térmica, né? E aí, nesse caso, se você sobe e a temperatura aumenta, o gradiente térmico vai ser negativo, tá bom? Beleza, então, vamos pegar aí mais. Então, agora a gente vai aprender uma coisa chamada isóbaras, né? Isóbaras. Vou dar aqui assim, ó. Isóbaras. Baras é de pressão. Ele vai aprender que todas as vezes que tiver a palavra iso, é igual. Então, seria... isóbaras são linhas que unem pontos de mesma pressão atmosférica, e essas linhas são tracejadas em cada 2 hectopascais e em números pares. Deixa eu mostrar mais um para você aqui. Ó. Olha, isso aqui seria um recorte da região sudeste aqui do Brasil. Em cada bolinha dessa é uma cidade que tem um aeroporto, e nessas bolinhas aí, nesse aeroporto tem uma estação meteorológica, e as estações medem a pressão atmosférica a cada hora. Então, vocês estão vendo aí, as bolinhas verdes indica que o tempo está legal, está bom. As amarelas, o tempo já está indicando que o campo está fechado para quem voa, regra de voo visual, que é o caso de vocês. E a vermelha, quando a pressão está baixa, ou que tem fenômenos atmosféricos, CB, etc., é no tempestade, e a pressão aí abaixa. Então, se você sair ligando as pressões de mesmos valores entre as verdes, as pressões de mesmo valor nas amarelas e nas vermelhas, aí você vai formar esse mapa. E aí, esse mapa, então, vai sinalizar para você aonde é que tem bom tempo e aonde é que tem mau tempo. Então, essas isóbaras, que são essas linhas tracejadas aí, são linhas que unem pontos de mesma pressão atmosférica, são traçadas em 2 hectopascais em números pares. E aí, para que serve isso? Olha, é que se você tiver noção de mau tempo ou de bom tempo através dessas obras, só em olhar esse mapa, você fica vendo que onde é que tem uma condição boa, tranquila, ar estável, ou então quando você tem um tempo, né, mais complicado de ar instável. O ar instável é quando você tem o ar tranquilo, que você voa sereno. E o ar estável é quando ele começa a balançar por efeito que a gente aprendeu semana passada, do efeito de convecção, tá bom? Então, isso aqui chama-se isóbaras, né? Linhas que unem pontos de meia pressão. E lembrando, então, que eu já tinha falado também semana passada, que a bolha que a gente chama de atmosfera terrestre,
ela está praticamente toda concentrada bem próximo da gente, até numa faixa de 18 mil pés, nós temos 50% da massa gasosa concentrada. Depois de 18 mil pés, os gases ficam assim, ó, desconcentrados. Bom para voar e ruim para pousar e decolar, tá certo? Beleza? Então, nessa coluna aí, você está vendo assim que esse círculo azul aí embaixo seria uma área, né? E a massa gasosa em cima dessa área, e com a concentração gasosa e a força de gravidade, é que chamam de pressão. Tá bom? Pressão. E aí é mais... esse gráfico a gente vai usar muito, né? Para indicar que nós podemos dizer para você que nesse primeiro corte, próximo da superfície, digamos que fosse lá no Rio de Janeiro. Então, o ar está muito concentrado, a pressão lá muito elevada. E lá, como falei para vocês, a pista do Santos Dumont só tem 1.320 metros. No segundo corte, né? No segundo corte, aí você já tem aí como se fosse BH. Ó, BH já tem uma concentração gasosa menos, é isso mesmo? E aí, o terceiro corte, digamos que fosse na Bolívia, o que acontece na Bolívia? Quando alguém vai jogar lá, né, dá um chute, a bola fica flutuando, é isso mesmo? Então, existe um efeito do ar, rarefeito. Imagina se você está aqui no Rio de Janeiro, aí decola e vai lá para a Bolívia. Na hora que você decola, né, a avião vai subindo, e aí no charuto vai ter equipamento que vai programar um ar pressurizado para deixar dentro da cabine totalmente lacrada um ar parecido com esse que a gente pode suportar. Aí você voa, aí vai chegar agora aqui, ó, né, pousa, e na hora que abre a porta do avião, você vai ter esse ar aqui, e na hora você já vai ficar meio tonto. Você vai precisar de algumas horas para você equilibrar. E aí, para quem mora lá, o pulmão já é do tamanho de uma câmara de ar de um trator. O cara faz aí enche, né? E o seu não é. Aí você vai ter que buscar o ar. Entendeu? Então, por isso que eu falei para vocês que o avião da Gol, quando teve a troca do ar externo, aqui assim, ó, aí foi como se tivesse uma explosão, né, de dentro para fora. Ok? Pressão atmosférica. Então, agora, gente, vamos falar um pouquinho de história, né? História. Então, quando foi criada a Organização Internacional da Aviação Civil, a primeira coisa que eles começaram a convencionar foi o planeta, né? Porque naquela época não tinha tanto voo, não tinha tanto avião, não tinha tantos aeroportos. Aí, mas já tinha alguns malucos, né? Que voavam daqui, ó, de Recife para Dakar. O lugar mais perto do território brasileiro até na África é a cidade chamada Dakar, no Senegal. Daqui para cá são 3.200 metros de quilômetros, 3.200 quilômetros. Só tem água. Não tem nada aqui esse caminho. Quando é que já existia algum maluco que voava daqui para cá e levava, sabe o quê? Combustível e bússola. O cara levava só combustível e bússola, né? Talvez tivesse um marcadorzinho de velocidade lá. Tinha mais alguma coisa? Não tinha. Aí, ele marcava altitude ou altura? Não tinha esse equipamento.
voava e daqui para cá ele ia voar 10, 15 horas, ter nenhuma ajuda de terra, porque não tinha ninguém aqui, não tinha navio, não tinha nada. Então, a primeira coisa que a Organização Internacional da Aviação Civil olhou, o mapa, e disse, olha, mais que 2/3 do planeta é formado por água. Vamos convencionar que a Terra é toda plana. Tá certo? Vamos convencionar que a Terra é toda plana. E vamos convencionar, então, que quando alguém for voar, né, ele vai ter que aceitar as convenções ou a padronização. A primeira padronização é que vamos fazer de conta que a Terra aqui é toda plana, entendeu? E aí, veio outras convenções. E não existia um equipamento na cabine que o piloto pudesse levar e ficar vendo qual era a variação da pressão lá em cima. Não existia isso ainda. Então, lembra, o primeiro barômetro formado por água, o segundo barômetro formado por mercúrio. Esse aqui é de alta precisão, consegue medir a pressão atmosférica bem preciso, quando ela varia assim lentamente, ó. Lentamente. Mas se você subir aqui e de ter uma variação muito brusca, esse barômetro não dá resposta. E aí, falando da guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial, os americanos, quando chegaram lá na Inglaterra para ajudar os ingleses, e aí chegou assim, cadê seus homens? Eu estou aqui com 500 mil homens, aqui lá em Montes Claros, aqui, 600 km de BH. Aí eu quero falar com o general lá. Aí o general que estava em Londres falou assim, vem em casa um pombo aí. Aí o americano vai assustar, um pombo? A gente vai mandar mensagem para o general, né? E o pombo traz a resposta. O americano, Jesus. E se o pombo estiver trafegando daqui para Montes Claros, e no meio do caminho tiver alemães entrincheirados, e der um tiro e matar o pombo, olha, não é que esse alemão vai ter o maior poder do ser humano. Quem quer falar aí para mim, que poder é esse? Não. Informação. Eita, meu amigo! Informação. É o maior poder do ser humano. Informação. Parabéns aí, né? Informação. Então, cara, não podia entregar assim ouro pro bandido. Aí o americano chegou assim, vamos trazer a tecnologia americana de novíssima, né? Não, a melhor coisa do mundo aí, né? Aí, um camarada lá nos Estados Unidos, ele percebeu que no atmosférico, a gente já viu semana passada, existe o quê? Então, energias, onda de rádio, onda disso, aquilo, né? Aí o camarada chegou e inventou um aparelhinho e mostrar aí para você aqui. Fala para o irmão dele assim, esse camarada chama-se Morse. Ele inventou um aparelhinho que o aparelhinho era energizado, e ele pegou um, ficou com ele, e pegou o outro, e mandou o irmão dele ficar, digamos assim, na quadra da casa dele. E falou para o irmão dele assim, eu vou dar umas pancadinhas aqui, e o número de pancada que eu der, se você escutar lá, você me devolve. Aí tá, fez o teste, ok. Aí esse camarada acabou de descobrir que tinha como transmitir dado à distância através de ondas, né, de rádio, etc. Aí faltava, então, né, criar agora um código. Tem teclado aí, bicho? Teclado? Então é o seguinte, o código é o seguinte, está procurando aqui um teclado? É porque, então, para cada letra, para cada número, e para cada, realmente, assim, dígito do teclado, ia criar
um código, que é isso aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Esse é o código Morse, que era a invenção privilegiada, né? Que tinha lá de primeiro mundo, que na época, né? Seria mais que a internet, né? Hoje, na época. Isso aqui. Olha, pessoal. Ali está uma invenção antes da guerra. Os caras mandam Zé. Então, pessoal, aí vocês viram aí que para cada letra, para cada número foi criado um código. Só que as pessoas que manipulam isso aí até hoje, digita isso aí com a velocidade e aí digita e alguém escuta e tem que interpretar. Então, o teclado está aqui, é que como cada letra ou cada número do teclado, né, foi criado, então, um código que é chamado código Morse para transmitir dados. E observe, então, que na guerra tem que ter uma velocidade para tudo, o negócio é muito corrido, né? E aí, como é que vai mandar uma mensagem dessa? Né? Como é que ia mandar mensagem para o general que está em algum lugar? E um texto, então, até mandar tinha um problema. Eu falei no começo da aula aqui que esse equipamento ele era energizado, precisava de uma bateria. Então, quem ia para o front levava esse equipamento, ficava na capital e no front, no meio do mato, tinha que ter uma bateria e a bateria pesava 30 quilos. E se você fosse mandar uma mensagem, um texto, e ligasse esse equipamento muitas vezes por dia, quando a bateria arriasse, aí o que ia acontecer? Não ia funcionar, ia ficar sem comunicação com a capital. Aí um camarada tão inteligente que nem o Morse inventou um jeito de suprimir a digitação, criando um chamado código Q, que é um código
iniciado sempre com 3 letras, é um código de 3 letras, sempre iniciado com o quê? Então, você coloca assim, ó, QAP. Aí, alguém recebe isso aqui, QAP, e aí alguém vai na tabelinha e diz assim, ó, na escuta. Então, esse QAP, quer dizer, na escuta, pode mandar mensagem. Tá certo? Então, quer dizer, aí ao invés de você digitar no código Morse, na espaço, escuta, botar as QAP. QSL. Ok. Recebido. Tá certo? Então, agora, tem uma barbaridade desses códigos que representa uma palavra, uma frase ou um texto que a gente vai mostrar aqui, 4 que a gente vai utilizar a partir de agora. 4. Por enquanto, aqui comigo, nós temos 4 Qs da vida que a gente vai passar só para você saber o significado, mas depois tem que entender o que eles vão representar na aviação, tá bom? Beleza? QAP, né? Beleza? Então, a gente vai aprender aqui, dos 4, assim, ó, já está aqui. Primeiro esse aqui, ó, QFE, QNH e o QNE. Esses 4 aí, tá na apostila de vocês. Primeiro, eu vou colocar aqui só o significado, tá certo? Só o significado. Depois, a gente vai, então, deixa eu ver se está mais fácil aqui. Está mais fácil os que da vida aqui, ó. Pronto, gente. Olha só, na telegrafia, se você quisesse, você mandaria uma mensagem, coloca assim, pressão no nível médio do mar real medida cada hora em estação meteorológica. Tinha que escrever tudo isso. Então, o camarada inventou que, ao invés de escrever esse texto todinho, bastava o QFF. Então, quem é o QFF? Né? Você lembra, agora há pouco eu coloquei um mapa do Brasil, pegando a parte sudeste, cheio de bolinha, que eu falei que em cada bolinha daquela tem uma estação meteorológica que em cada hora mede-se a pressão atmosférica. Então, a pressão atmosférica, que é medida de hora em hora, pelas bolinhas, chama-se QFF. E aí eu falei para vocês que os meteorologistas vão pegar aquelas bolinhas e interligar pontos de mesma pressão para fazer um mapa com aquelas isóbaras, para que depois que você olha para o mapa com as isóbaras interligadas, saber aonde é que tem bom tempo e aonde é que tem mau tempo. Então, QFF refere-se à pressão medida no lugar, no nível do mar, que é a pressão real, ok? Agora, vamos aprender quem é o QFE. O QFE representa a pressão na pista, a pressão na estação, a pressão local ou a pressão de onde você se encontrar. Então, vamos fazer aqui um mapa. Aqui. Para quem está aqui no Rio de Janeiro, esse lugar aqui é o QFE. Se tiver uma pista aqui, ó, é a pressão na pista. Né? Então, olha a pressão aqui na pista. Agora, para quem está em BH, aqui está a pista. Ó. O QFE, aqui, né, é diferente desse aqui, ó. Porque a pressão local aqui, né, é maior do que a pressão local aqui, ó. Então, QFE é a pressão na pista, ou a pressão de onde você se encontrar, né? Ou a pressão que está te abraçando. Então,
Para eu que estou aqui em BH, existe uma pressão me abraçando aqui. E agora, para quem estiver aqui no Rio, existe uma pressão abraçando aqui, tá certo? O seu áudio parou, Hernani. Tudo. Parou o áudio. Cagada. Vou desligar, obrigado. Ok, tá ligado agora? Agora ligou. Ah, tá. Então, o QFE é a pressão local, é a pressão de onde você se encontrar. Ó, para quem estiver aqui assim, ó, o QFE aqui é diferente, tá certo? A pressão aqui é diferente dessa e diferente dessa. Onde você se encontrar, se tiver uma pista, QFE é a pressão da pista. E se não tiver pista? É a pressão do local que você se encontrar. Então, por exemplo, se estiver aqui no Santos Dumont, tem uma pista, se alguém medir a pressão aqui agora, vai ser o QFE. Se você subir para Petrópolis, lá em Petrópolis não tem pista, mas se tiver uma estação meteorológica, né, vai medir a pressão. Pressão na pista, pressão na estação, pressão local, pressão onde você se encontrar. Quando você sobe, diminui, quando você aumenta, quando você desce, aumenta. Tá bom? Então, agora, vou dar uma paradinha aqui nesse exato minuto e nós vamos falar de outra coisa. A Organização Internacional da Aviação Civil, ela fez umas convenções, e não é que as convenções foram feitas lá em 1945, e até hoje, com todas as tecnologias que existem, de precisão, de satélites, etc., se usa as mesmas coisas através da convenção e dá tudo certo. Então, levando em consideração que alguém ia fazer voos longos e durante o voo não existia ninguém para dar nenhuma informação meteorológica para essas pessoas, vamos fazer algumas convenções? É o seguinte, nós vamos criar uma atmosfera diferente da real, mas que essa atmosfera não pode ser chutada, tá? Então, agora, a gente vai criar agora aqui o que vamos chamar de atmosfera, o parâmetro ISA. Vou colocar aqui, né? Já aprendemos o QFF e o QFE, e para aprender o QNH, nós vamos fazer isso aqui, né? Parâmetros. Tá tendo festa aí, Hernani? Galera. O pessoal do Corpo de Bombeiro quer fazer uma confraternização aqui, que eles estão muito bem nos voos e tal, né? Sim. Parâmetros. ISA. Esse ISA é o internacional. Aí, como eu falei para vocês, muitas coisas da aviação do inglês e é de trás para frente, né? Então, aqui se chama atmosfera padrão internacional. Ficou muito em cima lá, não dá para ler, não. Ficou. Ótimo. Vamos baixar um pouquinho, que parâmetros. ISA. Então, ISA quer dizer assim, atmosfera padrão internacional. Então, esses parâmetros são o seguinte, a Organização Internacional da Aviação Civil pediu para um dia qualquer medir a temperatura em todo o planeta. Aonde tivesse uma estação meteorológica, medisse a temperatura do ar bem no nível do mar. Aí mediu várias, somou-se todas e faz a média. Então, a temperatura ISA, ISA
no nível médio do mar é igual a 15 graus Celsius. Mas ano passado eu falei para vocês que 15 graus Celsius é a mesma coisa que... Quando é quem vai falar? Quem anotou e quem pode falar para mim? Que 15 graus Celsius corresponde a quanto mesmo? 59 Fahrenheit. 59 graus Fahrenheit, é isso mesmo? Então, deixa eu fazer aqui a troca do cartucho aqui. Bom, pois é, 15 graus Celsius corresponde a 59 graus Fahrenheit. Ok, maravilha aí, né? 59 graus Fahrenheit. Bom, aí, a mesma coisa. A Organização Internacional da Aviação Civil pede para medir as pressões no mundo inteiro, né? Aí tem lugar na Sibéria, deu lá 1080, no furacão deu 950, e soma-se tudo e acha-se a média. Então, a pressão atmosférica, né, no nível médio do mar é igual a 1013,2 hectopascais, mas é sempre permitido uma outra unidade de medida, que é igual a 29,92 polegadas de mercúrio, tá bom? Mercúrio. Bom, aí vamos fazer outra coisa. Para as condições dessa atmosfera convencionada, padronizada, vamos dizer que o ar é seco. Aí nós já falamos que não existe lugar nenhum no planeta com ar totalmente seco, não é isso mesmo? Sempre vai ter um pouquinho de umidade, né? Mesmo no deserto, ou mesmo nos polos, que nos polos a gente já sabe que o ar é mais seco do que no deserto, porque não tem calor suficiente para evaporar, não é isso mesmo? Então, nessa atmosfera o ar é seco, tá bom? Vamos, então, agora fazer um outro parâmetro aí, né? Essas médias aqui seriam mais ou menos na latitude de 45 graus. 45 graus. Sabe por quê? A gente já viu que nós temos dois extremos. Aqui é muito quente e muito úmido. Aqui é muito frio e muito seco. Onde é que está a média? Amanhã vocês vão aprender. Se aqui no Equador é 0 de latitude e o máximo é 90, a média está em 45, tá bom? Então, se a gente trouxesse uma temperatura gelada, negativa, uma temperatura quente, somar as duas, acha a média. Onde estaria essa média? 45 graus, tá bom? Aí vamos falar de gradiente térmico. Olha, se você estiver na Argentina e se você subir, existe um decréscimo lento de temperatura, porque o chão já é gelado. Mas se você estiver lá no Nordeste, quando você sobe, aí o decréscimo de temperatura já é mais violento, né? Então, manda-se medir decréscimo de temperaturas com altura em várias partes do mundo. Soma-se tudo e esse ar a 65 graus Celsius cada vez que você subir 100 metros. Né? Olha, isso quer dizer o seguinte, em média, quando você sobe, a temperatura diminui 0,65 graus Celsius a cada 100 metros. Mas essa condição não é na Argentina e não é lá na Amazônia. Diferente, não é isso mesmo? Pois é, aí ontem o professor Zé Figênio ensinou vocês a simplificar. Porque no livro de vocês vai aparecer uma outra coisa e não explica de onde é que vem. É que se eu pegasse assim e colocasse 0,65 graus Celsius por 100 metros, vou colocar de novo aqui, 0,65 graus Celsius, 100 metros. De novo, 0,65 graus Celsius,
os 100 metros. Eu vou somar agora. Aqui vai dar 1,95 graus Celsius e aqui vai dar 300 metros. Eu não estou fazendo a convenção? Então, a primeira coisa é que, para fins de meteorologia e de regulamento de tráfego aéreo, 300 metros é igual a 1.000 pés. Vocês vão ver que 300 metros não é igual a 1.000 pés matematicamente, é aproximado. Mas na Organização Internacional de Aviação Civil, determina que 300 metros, para meteorologia e regulamento, é 1.000 pés. Navegação não vai ser isso, não. Tá bom? Então, eu estou convencionando, e agora eu posso também arredondar. Pronto. Então, eu vou dizer para você que o gradiente térmico padrão é de 0,65 graus Celsius a cada 100 metros ou 2 graus Celsius por 1.000 pés. E a gente vai usar muito isso. Muito isso. Lembre-se, então, da maré de pressão. Aquele gráfico aqui, olha. Eu posso ter esse gráfico, aqui assim, ó. Digamos que eu estou na Amazônia, né? Digamos que eu estou nos polos. Então, se eu somar, então, a oscilação da pressão atmosférica a cada 6 horas no planeta e somar tudo, eu vou achar uma média oscilação de maré de pressão, ela é igual a 1,7 hectopascais a cada 6 horas. Então, em média, a pressão atmosférica subindo e descendo, que é maré de pressão, maré barométrica, em média, é de 1,7 a cada 6 horas, tá certo? Bom, agora que a gente já colocou os principais aqui, vai ter o elemento mais usado, que eu espero que vocês pensem comigo, que vai ser usado daqui para frente em tudo. É que um dia se mede, a Organização Internacional de Aviação Civil, ela contrata vários helicópteros, né? E começa a subir e descer em várias partes do mundo, até 5.000 pés, e fazer levantamentos de como é que varia a pressão aqui assim, quando você sobe e desce. Então, os helicópteros ficavam em várias partes do mundo, subindo, descendo. Aí se achou que a pressão atmosférica, quando você sobe ou quando você desce, ela varia de 1 hectopascal a cada 30 pés. Tá certo? Cada 30 pés. Então, quem assistiu a aula de ontem, aprendeu a regra de 3. Vamos fazer a primeira? Eu tinha colocado assim, ó, que um avião de caça está aqui no Rio de Janeiro e a pressão é de 1.020 hectopascais. E ele subiu 6.000 pés. 6.000 pés. Qual seria a pressão aqui agora? Será que a gente consegue? Olha, esse parâmetro aqui, ó. Então, você tem aqui assim, ó. Se 1 hectopascal varia 30 pés, quando eu subir 6.000 pés, quanto é que vai variar? Tá? Fernando, 200? 200. Ótimo. 200 hectopascais, isso mesmo.
Então, eu pergunto assim, ô Thales, essa é a resposta? Tem que converter, não? Não, já converteu aqui, ó. Já converteu. Não, sim, na regra de 3, sim, beleza. Mas aqui, ó, eu perguntei qual seria a tensão. Eu saí daqui, a tensão está 1020. Eu subi 6.000 pés. Aí, achei 200 aqui. Está certa essa resposta? Não. 200 é o quanto que vai variar. Portanto, aqui vai ser, ó, 820 hectopascais. Nós vamos usar isso aqui igual água. E aí vai ter que saber desde já, hein? Não se intimide se não aprendeu, que eu vou dar uma dica aí. Deixa eu perguntar assim. Ô, Adriano, você mora em prédio? Não, eu moro em casa. Em casa. Deixa eu perguntar aqui assim. Quem é que mora em prédio aí? Sandra, você mora em prédio? Vladimir? Não, eu moro em casa também. Fabrício, você mora em prédio? Eu moro. Qual andar que você mora? Segundo. Tá bom, ótimo. Então, vou fazer aqui a conta, aqui, ó. Aqui está o prédio do Fabrício. Aí, você chega aqui na recepção e mede a pressão está 1.019 hectopascal. Em média, cada andar é uma altura de 30 pés. Aí você pegou o elevador, aí subiu 30 pés, aí chegou aqui na sua casa, 60 pés. O que vai acontecer? Quando você sobe, a pressão diminui, é isso mesmo? Então, quando o elevador chegou aqui no primeiro andar, a pressão é de 1.018, não é isso mesmo? Quando chegou aqui em cima, é 1.017. Digamos que alguém, o vizinho lá do Fabrício, morasse no terceiro, 1.016. Então, quando você sobe, a pressão diminui, 90 pés. Quando você desce, ela aumenta, tá certo? Então, se perguntasse assim, ó, na regra de 3, qual seria a pressão da casa do Fabrício? Aí coloca, se 1 hectopascal varia 30 pés, quando o Fabrício subir 60 pés, ele vai achar quanto aqui, ó? 2. 2 hectopascais é o quanto que vai variar. Portanto, 19 menos 2 é 17. Então, aqui é uma forma de você saber que quando você sobe, a pressão diminui, e quando você desce, aumenta, e vai ter sempre esse parâmetro que a gente vai usar isso aqui igual água para tudo. E aí, através desse parâmetro, é que se conseguiu um milagre. É que quando os americanos chegaram lá na Inglaterra, para ajudar na força-tarefa lá, que venceram a guerra, os americanos foram lá na Alemanha, cara, invadiram tudo quanto era laboratório dos alemães, e tinha muita pesquisa. Muita pesquisa. Aí alguém, mexendo lá, tem um laboratório que tinha um metal ultra sensível lá, 545. Aí pegou aquele metal, é um metal sensível, e levou lá para os Estados Unidos, deixou lá. Quando foi criado a Organização Internacional da Aviação Civil, e que ela criou esse parâmetro, lembrar de uma coisa. Até acabar a Guerra Mundial, os pilotos que voavam, o que eles tinham na cabine mesmo?
marcador de combustível e bússola. Eles não tinham nenhuma referência de altura ou de altitude quando voava. E aí, resolveram então agora inventar um barômetro atrelado com esse parâmetro para quando o piloto tivesse que ter uma certa altura, ele tivesse, então, uma referência de altura ou de altitude. Então, tá aqui, ó. Esse aqui é o que a gente chama de altímetro. Altímetro, tá certo? Altímetro. É um equipamento aeronáutico que fica dentro do avião, que aqui dentro tem uma cápsula chamada cápsula de aneróide, que é o metal que os americanos acharam na Segunda Guerra Mundial, que levaram para os Estados Unidos. Esse metal chama-se aneróide. Ele é ultrassensível e flexível. Sabe o que tem aqui dentro? Uma sanfona. Vamos pegar aqui assim. Imagine só que tem uma sanfona. Imagine que eu tenho uma sanfona. E aí, dentro da sanfona, eu tenho uma fita métrica, não, como é que é aquele negócio de marcar a fita métrica? Uma trena, né? Trena. Ó, eu tenho uma trena dentro da sanfona. Aí eu fecho, a trena fecha. Eu abro, a trena abre. A trena, né? Então, digamos que eu abri a sanfona, cheguei nesse ponto aqui, a trena marcou 1 metro. Eu vou comprimir a sanfona, ela vai fechar até zerar. Entendeu? Então, foi assim que os caras inventaram um equipamento chamado altímetro, que nada mais é do que um barômetro, porque, na realidade, a ação do ar externo vai atuar na cápsula, onde a cápsula tem um aneróide, então está atrelado com esse parâmetro. Então, o ar comprime, fecha a cápsula, dilata, abre a cápsula, entendeu? Então, isso que é uma invenção criada depois que foi criado esse parâmetro aqui. E vocês sabem, isso aqui é usado até hoje, apesar de ter essa tecnologia, vocês sabem que existe aí, né? Tá certo? Beleza? Então, até a Segunda Guerra Mundial, com todos aqueles monte de aviões, de tudo quanto era porte, os pilotos voavam e não tinha nenhuma referência nem de altura, nem de altitude. Tá certo? Então, agora, esses parâmetros aqui, a gente vai usar muito, né? E essa aula, a gente já tem que avançar elas, porque o professor Freitas vai chegar daqui uns dias e falar da matéria dele, que você já tem que saber, tá bom? Mas vamos continuar. Né? Fernando, só uma dúvida. Pois não. Aqui eu não entendi porque deu 820 hectopascal. Lá em cima, o resultado, cara. Você tem 1020. Sim, fez a regra de 3, beleza. Você tem 1200. Aí, ó, 1020 menos 200 ficou 820. Tá bem, Por causa da pressão, certo. Diminui e aumenta. Exato. Você subiu 60 pés, diminuiu 2. Ficou 1017. Certo. Agora, você tem 1017. Você desceu, aumentar 2. Aí vai 1019. Exatamente. Beleza, é isso. Mas, olha, eu tenho certeza, tá, se ajudou outras pessoas aí, tá certo? Porque isso aqui é meio enjoadinho mesmo. Você não pode esquecer. Não pode deixar isso aqui para lá, tá certo? Beleza? Beleza. Obrigado. Então, agora, a gente vai aprender um negócio mais ainda das convenções, é que esses códigos que estão aí para vocês, o último está escrito assim, ó, QNE. Que é o QNE? É a pressão média do planeta, 1013,2. Tá? Então, 1013,2 é a pressão média do planeta. Né? Agora, eu vou fazer um pequeno ensaio
do que vai ser a próxima aula, que vai ter contas e mais conta, e isso aqui vai usar igual a água, não esqueça, tá certo? Beleza? Então, vou pegar aqui, né, apagar e... Aqui está a BH, aqui assim, BH, e aí BH nós temos 3.000 pés de elevação. Eu vou ver qual é a pressão atmosférica aqui em BH agora. Aqui, ó. A pressão atmosférica, que é o ar que está me abraçando aqui agora, está 914 hectopascais. Vocês concordam que essa pressão é o QFE? Sim, QFE. Pressão na pista. Pressão na estação. Pista porque aqui tem uma pista. Estação porque aqui tem uma estação meteorológica. Mas se fosse em petróleo, não seria, em Petrópolis, não seria... não teria pista, seria só estação. E será que eu consigo converter essa pressão até aqui no nível do mar? Deixa eu pegar aqui. Não. Será que eu consigo trazer essa pressão para cá? Quando eu descer 3.000 pés, quanto é que vai aumentar? Aí vamos fazer aqui, ó. Se 1 hectopascal varia 30 pés, quando eu descer 3.000 pés, quanto é que vai variar? 100 hectopascais. Então, eu agora vou pegar essa pressão e vou descer, cada 30 pés vai aumentar 1 hectopascais, essa pressão aqui agora vai ser 1.014 hectopascais. 1.014. Essa pressão aqui eu vou chamar agora de QNH. Essa é o QFE. Então, olha a definição do QNH aí, ó. QNH é a pressão, né, no nível médio do mar sob as condições ISA. Que condição ISA é essa? É essa que eu estou cansado de falar para você, que a gente vai usar igual água. Então, onde eu me encontrar, se alguém medir a pressão, e conforme for a elevação desse lugar, eu posso trazer essa pressão do elevado que eu estiver e levar lá para o nível do mar. Isso foi convencionado, e isso é válido para o mundo inteiro, tá? Mas aqui em BH tem uma coisa bacana para desfazer isso aqui, né? A gente vai dizer que isso aqui é uma pressão real. Isso aqui é uma pressão real. Para a aviação é real. Mas ela não seria real. Assim, totalmente. Sabe por quê? Olha só. Aqui em Sabará tem uma mina que lá ela já está exatamente no nível do mar. Meu filho foi levar uns equipamentos lá, colocar umas tecnologias embarcadas lá na Minas, e ele teve que passar 15 dias em treinamento para descer devagarzinho nos elevadores até lá embaixo, porque quando desce vai aumentando a pressão, tá certo? Então, veja só, se alguém abre um buraco aqui em Sabará, o ar vai entrar aqui, ó, tá certo? E aí, quando você medir a pressão aqui, essa é a pressão real, porque o ar entrou aqui dentro, tá? Só que, no mundo inteiro, em várias altitudes, não pode escavar o buraco, né? Tá certo? E se a gente convencionar? A gente convencionou igual o semáforo. O semáforo é a convenção? O vermelho, todo mundo para. No verde, todo mundo avança, não é isso mesmo? Então, é a mesma coisa. Essas convenções
foram feitas lá em 45 e se usa até hoje e dá tudo certo com toda a tecnologia que existe no mundo da aviação. Tá bom? Então, agora, vamos fazer a diferença desses que da vida aí, ó. Porque você tem que aprender e saber por que vai usar isso aí sempre. Né? Bom, vocês vão aprender que 2Q desse, que é o primeiro e o segundo, para fins operacionais de pouso e decolagem ou em voo, não se usa. Então, primeiro, vamos eliminar um. Quem é que usa o QFF? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá? Ainda você viu. Então, gente, ó, como eu falei com vocês, eu peguei um corte da região sudeste que você pode ver na página 19. Na página 19 tem um quadradinho aí, e digamos que esse quadradinho representasse essa região sudeste, onde tem essas bolinhas. Nessas bolinhas tem um aeródromo, no aeródromo tem uma estação, nessa estação mede-se a pressão atmosférica a cada hora. E aí, os meteorologistas, depois, eles vão interligar as pressões de mesmos valores. E aí, quando eles interligam, aí, na postinha de vocês, na página 19, tem um quadradinho aí, que seria a representação dessa região sudeste. E aí tem umas linhazinhas e tal. Aí depois tem um B, depois tem um A. Lá no B, as linhas estão bem apertadinhas ali, ó. B é de baixa pressão atmosférica. Quando você tem uma pressão baixa, você tem mau tempo, instabilidade do ar e insegurança para voar. Quando você tem altas pressões, aí você tem bom tempo, estabilidade do ar e segurança para voar. Então, quando você estiver formado, quando chegar assim para voar, que se for fazer um planejamento de voo e tiver acesso a esse quadradinho aí, pelas isóbaras, você vai ver que lado que está reais usadas pelos meteorologistas. Então, QFF se usa, quem usa são meteorologistas de pousar e decolar, não usamos o QFF, mas você tem que saber dele, né? Agora, e o QFE, que é a pressão de onde você se encontrar. Então, eu tenho um QFE aqui, eu tenho um QFE aqui e tem um QFE lá em cima, tá certo? Beleza? Pressão na pista, pressão na estação, pressão local, pressão de onde eu me encontrar. Beleza? Agora, a gente vai saber para que está usando esse Q da vida. Não preciso mostrar isso na sua aula. A gente vai fazer uma carta de forças, né? Mas vamos só lembrar aqui o que é gradiente térmico, essa calcula e a gradiente térmico aqui, ele é padrão, ele é dimensionado, ou seja, é a média das variações da temperatura qual está certo? E tem que ser 0
quiser se gastar 100 ou gastar cada mil, beleza? Então, deixa eu ver se eu acho quem quer fazer, quem é a sessão certo? Beleza? Então, deixa eu ver se pega agora um outro arquivo, né? Que é para a gente ensaiar ensaiar aqui a próxima aula, só um instantinho. Não, que aula. Sabe, pessoal? Vamos pegar aqui ótimo, pronto, beleza. Bom, pessoal, aí vocês estão vendo uma montanha, e aí, do topo da montanha, as pessoas que lá em cima, vão 120, 159, quando você aumenta de 900, quando você desce para 132. E aí agora, você tem embaixo o INH. Agora, vamos aprender o que é a elevação. A elevação é a distância de onde você se encontra, aqui ó, PH. A elevação é a distância que você se encontra até o nível do mar. Não, o nível do mar é uma coisa que a gente vai usar sempre, né? A relação, porque quando a Organização Internacional de Ação Civil começou essas ações, por mais que esteja o planeta tomado por água, então vamos criar uma padronização que quando você vai lá, você vai voar na estação ao mar. Aí o cara fala assim, porra, se eu estou voando e a minha relação é o mar, e quando eu estiver voando e abaixo de mim tiver uma ilha, ou tiver um continente, como é que vai fazer? Aí vai usar lá? Não. Então você continua voando na estação do mar. Agora, se você for cruzar, na sua saída, você tem umas cartas que em cada lugar do planeta vai ter um que eu coloquei para você, que é aqui no Arás. Vou colocar o certo, tá bom? Aqui no Arás, a elevação nossa é de 3.060 pés. Aqui no Arás é isso, tá bom? Beleza? Já viu, então? Ela vai ser igual ao PH menos QFE. Vamos fazer essa conta aí. Eu tenho aí dessa figura, eu tenho QFE, a pressão medida, e tenho QNH. Porque eu quero saber da elevação. Aí eu vou pegar esse aí do começo que tem 920, ó. Então, X é igual a 1015 hectopascais menos 920 hectopascais. O meu X aqui vai ser igual a 95 hectopascais. Eu já vou afirmar para você que essa elevação aí em hectopascal é 95. E será que eu tenho como falar quanto é que ela seria em 10? Quando eu multiplicar por 30, ela vai pegar então a 2.850 pés. Tá bom? Ó, então veja só, aonde eu encontrar vai dar nas cartas a elevação em 10. Se eu quiser transformar em hectopascais, eu divido por 30. E se eu chegar em hectopascais e quiser transformar em pés, eu multiplico por 30. Então é mais fácil aí
refrescar a cabeça. Agora, quanto também eu fiz aqui, qual seria a elevação em pés nesse lugar que está assim, aqui é 900 e BH é 1020. Tira tipo fazer lugar. Peraí. X é igual a 1020. Pascais menos 900 HPA. X é igual a eu achei ali, ó, que a elevação desse lugar aí é 920, é 120 hectopascais. Já seria a elevação desse lugar, tá certo? Agora, se eu quiser em pés, eu multiplico por 3, na verdade, então 3.600. 3.600. 3.600 pés, tá bom? Beleza? Tá bom? Então, já começamos a fazer essas continhas e usando aquele parâmetro de 1 para 30, certo? Beleza? Mas se usar muito, quando você sobe, diminui, quando você desce, aumenta, né? Agora, por que a gente está utilizando isso? É porque quando a gente faz um voo de BH até o Porto Seguro, daqui lá não tem nenhuma estação. Igualmente, quando você voa de Recife até Dakar, daqui para o Porto Seguro é 1.000 quilômetros e não tem nenhuma estação. Daqui de Recife até Dakar são 3.200 quilômetros e não tem estação. E aí, já que não tem ninguém para dar dados reais numa distância como essa, eu vou usar esses dados criados pela Organização Internacional da Aviação Civil, e não só eu, mas todos que foram lá vão usar a mesma coisa que eu. Então, olha só, o que vai acontecer, gente? Esse helicóptero está voando, ele está voando com a pressão calibrada internamente, com a pressão fictícia, padronizada, convencionada. Dentro dele, ele já ajustou o que ele é. Então, só que no primeiro voo dele, a pressão fictícia. E aí a gente vai fazer aqui uma palhinha só, na próxima aula, que a gente vai prestar na próxima aula, para continuar a continuação. Tá certo? Vou colocar assim, apagar tudo agora. Na próxima aula, a gente pega esse salãozinho aqui, tá? Olha isso. Faz aqui do Rio de Janeiro agora, aqui, Rio de Janeiro, tá bom, Rio de Janeiro, essa BH. Aí, aqui no Rio de Janeiro, a pessoa pediu a pressão, exato minuto, a pressão lá é de 1.020 pascais. E a gente vai sair do Rio, a pressão BH. HH, força, chega a BH. Aí, sai saindo do Rio de Janeiro, a gente tem aqui uma agora, brincando aí, né? Para vocês, vamos
chegar em Juiz de Fora, que é um buraco, a cidade mais feia de Minas Gerais, cadê, pessoal? Que aí, se pagar na carga, o pagar dá 960 pés. E aí, em BH, se for o cadastro aqui, 3.060 pés. 3.060 pés. Beleza? Aí eu fui ligar aqui lá para Petrópolis e tem um cara lá que eu digo, rapaz, nem a pessoa aí agora. A pessoa aqui é 994 hectopascais. Aí eu vou ligar lá para fora. Tem que ter a pessoa aí agora, a pessoa está 983 de cabeça, as pascais. Eu estou pensando agora. Pensando agora, 915 pascais. Gente, eu posso chamar isso aqui de QFE? Sim, QFE. Pressão na estação, lá não tem pista. Eu posso chamar de QFE? Sim, aqui tem uma pista, pressão na pista. QFE. Pressão local, a pessoa que está lançando aqui agora, sabe que eu essa aqui, ó, QFE. E aqui, também, QFE. Você quer a relação aqui é igual a zero. Né? Zero. Como? E se eu consigo trazer essa pressão aqui para baixo? 1 hectopascal varia 30 pés. Quando eu descer 600 pés, quanto é que varia? 20 hectopascais. Então, quando eu somar 994 mais 20, vai dar quanto? 1.011. E aqui, se 1 hectopascal varia 30, quando eu descer 960, vai variar 32 hectopascais. 32 com 83 vai dar 1.500, né? 1.500. E aqui, ó, a parte de pico logo vai ser igual a 102. Pronto. Agora acabou vocês aí para pensar rápido, né? Então, aqui vai dar 102. Quando eu somar 917, aqui vai ser 1.017 pascais. Vocês concordam que eu peguei as pressões desses elevados e trouxe para o nível do mar igual aqui? Eu converti essas pressões para cá. Então, agora eu vou chamar essas pressões aqui embaixo de QNH. E se você perguntar, quem é o QNH? É o QFE convertido, trazido até o inflamar através daquele canal que existe de 1 para 30. QNH. Então, o que eu tinha falado para vocês é que 2 vezes a gente não usa para fins operacionais de voar, pousar e decolar. O primeiro foi o QFF, que usa a meteorologista para fazer esses cálculos, e o QFE não se usa ele em operações de voo. Mas é essencial ele para
a gente radicalizar, eu vou chamar isso aqui de sogra. E vou chamar a minha casa de filha. Você não teria a filha se não fosse a sogra. Mas a sogra não serve a nada em relação ao povo. Tá bom? Então, a gente vai usar a partir de agora quem é H. Tá certo? Beleza? Então, você percebe que aqui no Ibama, como tem organização, esse é igual ao INH. Tá certo? Quando você sobe, a explicação ainda. Na próxima aula a gente começa daqui, né? Vou dizer para vocês, você pensa assim, qual é a elevação aqui de fora? Você fala, depende. Você quer em Pascal. Qual é a elevação aqui para trás? Aí você fala, depende. Na carta, em 10, mas dividido por 30, vai ser a mesma coisa de Pascais. Qual é a elevação de Petrópolis? 600 pés ou 20 hectopascais. Pronto, agora. Quando você tem na carta de algum lugar uma elevação que tem 10, se você dividir por 30, você acha a mesma elevação no valor em hectopascal. Nesse caso aí, lá em cima, você está em hectopascal, né? E aí você pode achar a elevação multiplicando ou dividindo por 30. Então, olha só. QF é percepção da pista, percepção da estação, percepção local, percepção de onde você se encontrar. Quando você sobe, diminui igual aqui, ó. Você tem aqui, ó, um nível de percepção, aquele RH, que é assim, ó, ele é 15. É diferente do nível de pressão que está aqui em Juiz de Fora. Tá? Então, vamos chamar de nível de pressão aqui, ó. Beleza? Então, esse assunto, realmente, a gente tem que avançar, porque o professor Freitas pode utilizar isso já brevemente, né? E aí, isso foi, de certa forma, foi bom os dois professores de hoje, o professor Alexandre e o professor Tiago, que estão em faculdade, e aí eles, na semana do professor, e aí depois eu vim agora, já vou na arrancada, né? E a semana que a gente começa hoje só com esse conceito, e semana que vem a gente vai fazer a de uma da seleção. Mas esse buraco aqui, ó. Isso aí a gente já vai mostrar para vocês que quando você está aqui no lado de fora, que é assim, ó, a dor de controle, você tem a proteção no lugar onde alguém pode dirigir e passar por você. Aí você vai ter que voar, e aí daqui a pouco você vai voar uma hora, 2 horas, numa área de quilômetros, sem ter ninguém para dar qualquer informação para você. Aí você vai buscar a sua conduta de usar os parâmetros para isso. Que todo mundo que estiver quando você, nesse deslocamento, vai usar também a ISA. Mas aí, quando eu estiver chegando na minha origem, né, aí eu tenho que, agora, descalibrar o isso e dar no real, e lá vai ter alguém que faça o real para mim. Tá? Mas aqui vai chegar a falar para vocês direitinho, tá bom? Então, gente, boa noite para vocês. Eu tenho um teste de 30 questões que tem a mistura desses 15 de hoje com a
calor e temperatura, e aí eu vou mandar para você estar fazendo. O professor Freitas hoje mandou para vocês também aí já os testes. Depois eu vou trabalho dele, tá bom? Primeiro, a gente faz esse